Opa, até que enfim, então, hein? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso Clube do Verbo, canal Verbo, para tratar finalmente do 10º capítulo da Fé Explicada. Então, seja bem-vindo, vai dando seu like, vai se inscrevendo aí no canal, porque hoje nós temos muitas coisas, muitas com M maiúsculo, o que é virtude, as virtudes teologais, esperança e amor, capítulo 10º, maravilhas interiores, esse capítulo, as virtudes morais, esse capítulo não tem mais fim, é enorme, mas é muito, muito bom. Então, com calma, com tranquilidade, eu vou começar aqui tomando meu chimarrão. Você faz aí o seu cafezinho, faz o seu mate, para a gente começar a estudar. Me conte aí nos comentários o que você está achando aqui dos nossos encontros. Hoje está muito frio aqui, então eu estou meio com a garganta meio ruim, porque está muito frio aqui do Rio Grande do Sul. E você me conte aí de onde você está, para a gente saber. Espera aí, deixa eu perdi agora. Aí hoje foi difícil de colocar tudo em ordem aqui para chegar a gravar. Então, acontece. Agora eu não estou achando aqui o 10º capítulo. Senhor. Aqui. Então vamos lá, né? O que é virtude? Aqui vai falar sobre as virtudes e os dons do Espírito Santo, né? Você é uma pessoa virtuosa? Se lhe fizessem essa pergunta, a sua modéstia faria responder não, né? Não especialmente. No entanto, se você é batizado e vive em estado de graça santificante, possui as 3 virtudes mais altas, as virtudes divinas da fé, da esperança e da caridade. Se cometesse um pecado mortal, perderia a caridade e o amor de Deus, mas ainda lhe ficariam a fé e a esperança. Viu, meu amigo, minha amiga, como você é importante? Você é muito grande para Deus. Mas antes de prosseguir, talvez seja conveniente repassar o significado da palavra virtude. Também acho importante lembrar do que é a graça santificante, né? Que a gente já estudou nos outros capítulos, que é você estar num estado de graça, né? Você confessou todos os seus pecados, você se libertou de todo o pecado pelo sacramento da reconciliação ou da confissão, você participa dos sacramentos, né? Participa da missa, então você está purificado, você está limpo, está reintegrado ao corpo de Cristo, então você está na graça. Lembra que ainda falei da palavra desgraçado, que é a coisa mais triste que você pode falar para alguém, é desgraçado, que é a pessoa que está fora da graça. Só para relembrar um pouquinho, né? Em religião, define-se a virtude como hábito ou qualidade permanente da alma que lhe dá inclinação, felicidade e prontidão para conhecer e praticar o bem e evitar o mal. Por exemplo, se você tem o hábito de dizer sempre a verdade, possui a virtude da veracidade ou sinceridade. Muito bem. Viu? Mas Deus pode infundir diretamente uma virtude na alma sem esforço da nossa parte. Pelo seu poder infinito,
pode conferir a uma alma o poder e a inclinação para realizar certas ações sobrenaturalmente boas. Uma virtude deste tipo, o hábito infundido na alma diretamente por Deus, chama-se sobrenatural. As virtudes sobrenaturais. Entre essas virtudes, as mais importantes são as que chamamos teologais: a fé, a esperança e a caridade. Chamam-se teologais ou divinas porque dizem respeito diretamente a Deus. Então, estas três virtudes, junto com a graça santificante, são infundidas na nossa alma pelo sacramento do batismo. Entendeu? Quando você se batiza, você já recebe essas virtudes. Mesmo uma criança, se estiver batizada, possui as três virtudes. Tá? Vamos mais além. Como estas virtudes não dizem respeito aqui... peraí, deixa eu achar aqui onde é que eu tô. Além das grandes virtudes que chamamos teologais ou divinas, existem outras 4 virtudes sobrenaturais que, juntamente com a graça santificante, são infundidas pela alma no batismo. Como essas virtudes não dizem respeito diretamente a Deus, mas sim às pessoas e coisas em relação a Deus, chama-se virtudes morais, tá? Então, repetindo, as virtudes teologais são virtudes infundidas por Deus. As virtudes morais chamam-se morais porque não dizem respeito diretamente a Deus, mas sim às pessoas e coisas em relação a Deus. As 4 virtudes morais sobrenaturais são prudência, justiça, fortaleza e temperança. Possuem um nome especial, virtudes cardeais. O adjetivo cardial deriva do substantivo latino cardo, que significa gonzo. Aqui eu vou explicar para você, que aqui no livro está difícil mesmo. O gonzo é aquele pino da dobradiça. Não sei se você nunca viu, você vai aí na porta da sua casa, procura a dobradiça e você vai ver que a dobradiça tem 2 peças unidas por um pino. Então é esse pino que sustenta a dobradiça, que sustenta a porta, né? Chama gonzo. É interessante mencionar 2 diferenças notáveis entre virtude natural e sobrenatural. Uma virtude natural, precisamente porque se adquire pela prática, a autodisciplina, né? E as virtudes sobrenaturais são as infundidas por Deus. Outra diferença entre virtude natural e sobrenatural é a forma como cada uma cresce. Esse é legal. Uma virtude natural, como a paciência, é adquirida com a prática repetida, né? Uma virtude sobrenatural, porém, só aumenta com a ação de Deus, para você entender. Depois dessas virtudes, nós temos também, comecemos pela fé, né? Das 3 virtudes teologais infundidas pelo batismo, a fé é a fundamental. É evidente que não podemos esperar num Deus, nem amar um Deus em que não cremos. A fé divina define-se como a virtude pela qual cremos firmemente em todas as verdades que Deus revelou, baseados na autoridade do próprio Deus, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Então, essa fé é uma virtude teologal e é infundida pelo batismo, é sobrenatural porque ela é de Deus. E o que define-se por fé? Fé é a virtude pela qual cremos firmemente em todas as verdades que Deus revelou, baseados na autoridade do próprio Deus, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Ok? Isso aí é legal, né?
o nosso Clube Verbum. Olha, tá dando muito certo aqui no nosso clube, né? Tivemos aí bastante visualizações no oitavo e nono estudo. Então, estou bem satisfeito. Tomar um mate para me esquentar e vamos embora. Deixa eu ver aqui o que eu vou ler assim para ajudar você a resumir, né? Porque assim, eu estou lendo as partes que eu sublinhei e que eu considero assim mais importantes ou mais interessantes, mas eu estou crendo que você está lendo, né? Eu creio que você leu todo o capítulo, né? E depois você assiste o vídeo aqui para conversar comigo sobre esse capítulo. O que você achou? Se você tem alguma dúvida, o que você não entendeu, daí você coloca aí nos comentários para a gente trocar essa ideia, né? Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo. Você olha lá na descrição, vai ter um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Não cobra nada, não tem nada que você vá pagar, que você vai ter prejuízo. Muito pelo contrário, é só lucro para você. Porque lá no grupo do WhatsApp eu também vou disponibilizar o link para você baixar o livro gratuitamente ou ler o livro na internet, no site lá que eu disponibilizo, porque aí você não precisa nem comprar o livro, porque comprando esse livro ele é bem caro, ele está entre 70 e 100 reais mais ou menos. E então eu disponibilizo para você não precisar gastar. Você vai lá, baixa o PDF ou lê no site e lê capítulo por capítulo, né? E a gente tem aqui todos os capítulos, desde o primeiro lá até esse, o 10º, já comentado, já lido, para você então ler o arquivo, ler o capítulo e depois assiste o vídeo aqui para trocar essa ideia, conversar comigo, fazer o nosso grupo aqui, o nosso encontro, né? Há nessas definições alguns pontos chaves que merecem ser examinados, né? Em primeiro lugar, crer significa admitir algo como verdadeiro. Cremos quando damos o nosso assentimento definitivo e inquestionável a determinada afirmação. Perfeito. Crença ou fé é a aceitação de algo como verdadeiro, baseando-nos na autoridade de outro, por adesão pessoal a ele. Eu nunca estive na China, mas muitas pessoas que lá estiveram asseguraram-me que este país existe. Então, isso é a fé, né? Vamos que mais, vamos adiante. Aí depois tem o subtítulo aqui, ó, a esperança e o amor. Falamos de fé, esperança agora, né? A doutrina da nossa fé cristã, católica, né? Que Deus dá a cada alma que cria a graça suficiente para que alcance o céu, a virtude da esperança infundida na alma pelo batismo. Baseia-se nesse ensinamento da Igreja de Cristo e dele se nutre e se desenvolve com o decorrer do tempo. Ó, eu sublinhei aqui essa parte. A esperança define-se como a virtude sobrenatural pela qual confiamos que Deus, que é todo-poderoso e fiel às suas promessas, nos concederá a vida eterna e os meios necessários para alcançá-la, tá? Então, e na teologia, a esperança tem essa definição, a virtude sobrenatural pela qual confiamos que Deus, que é todo-poderoso e fiel às suas promessas,
nos concederá a vida eterna e os meios necessários para alcançá-la. Então, que nós nunca percamos a esperança, que é o quê? Que é confiar que Deus Todo-Poderoso vai nos conceder a vida eterna e os meios necessários para alcançá-la. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Também é bom não perder de vista que o fundamento da esperança cristã se aplica aos outros, tanto quanto a nós mesmos. Deus não quer só a minha salvação, mas a de todos os homens. Então aí a gente logo lembra do ide, ensinai o que vos tenho dito, ensinai a todo mundo, a todas as nações. Aqui eu estou na página 117, coloquei aqui que mais que eu sublinhei. Ao confiarmos no sólido apoio do amor, cuidado, sabedoria e poder de Deus, estamos seguros, não caímos num estado de ânimo sombrio quando as coisas correm mal. Se os nossos planos se entortam, os nossos sonhos se frustram e o fracasso aparenta coçar-nos a cada passo, sabemos que Deus fará que tudo contribua para o nosso bem definitivo. Mesmo a ameaça de uma guerra atômica não nos altera, porque sabemos que Deus fará com que até os males que o homem produz se encaixem de algum modo nos planos providenciais. Então, essa parte aqui é muito importante. Até a Odisseia, a explicação de por que Deus permite o mal. Deus permite o mal porque, através do mal, sabemos que Deus fará com que até os males que o homem produz se encaixem de algum modo nos planos providenciais. Uma coisa que é importante você saber é que o plano de Deus é para a nossa alma. O plano de Deus é para o nosso espírito, ele não é para a nossa matéria. Então, tome cuidado, porque isso é pedra de tropeço de muitas pessoas com fé, de muito católico, de muito crente, que acha que Deus tem planos para eu ser rico, para tudo dar certo para mim, para eu ter minhas coisas materiais. E eu digo para você que se você for estudar, se você for ler a palavra, se você for atrás de conhecer Deus, Deus tem um plano de salvação para sua alma, de salvação para o seu espírito, porque o corpo ele não vai lá. O corpo não alcança aonde vai o espírito, a alma que é imortal. Inclusive tem uma reflexão que eu gosto muito, que diz assim: o corpo nunca vai ser amigo do espírito, porque ele não pode ir aonde o espírito vai. O corpo tem um tempo finito, o espírito é infinito, é eterno, é de Deus. Então o plano de Deus é para o espírito, ele não é para a matéria. Então, quando você entende isso, muita coisa, muita ficha cai na sua cabeça. Por quê? Porque às vezes é no sofrimento, é na doença, é na dificuldade que Deus salva o nosso espírito, que Deus fortalece o nosso espírito. Então nós devemos crer que até no mal, Deus permite o mal, porque até no mal Ele está fazendo o seu plano para o melhor do nosso espírito, Tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Então, esta confiança na divina providência é a que vem em nossa ajuda quando somos tentados. E quem não é? Quem não sofre? E pensar que somos mais espertos que Deus, que sabemos melhor do que Ele, o que nos convém em certas circunstâncias, pode ser que seja pecado, mas não podemos permitir-nos
nenhum filho mais, um exemplo, né? Então a gente não sabe se a questão, né, de ter mais um filho, da gestação, tem gente que quer muitas vezes ter um filho e não consegue, outro consegue, então tem muitas coisas que estão nos planos de Deus e que a gente não pode planejar muitas vezes, né? Claro que um filho nós planejamos, né? Mas aqui o Léo 13 usa esse exemplo, né? Não sei, para mim não me pareceu um bom exemplo. Me parece um exemplo melhor assim, de eu programar, comprar um carro, de eu desejar comprar um carro e não conseguir comprar um carro, mas o quanto que esse carro é bom ou é mal para o meu espírito, né? Então, a gente precisa ter fé nos planos de Deus, né? Seja bons, sejam maus, às vezes alegrias vêm e nos causam sofrimento. Às vezes a gente tem uma decepção, uma frustração que mais adiante nos causa alegria. Então a gente não sabe de nada, né? Nós fomos enganados quando Adão e Eva foram, né, pela serpente lá no paraíso. Você será conhecedor do bem e do mal. A gente não conhece nada de bem e de mal. Se eu perguntar para você se furar um pneu é bom ou é mal, você não sabe. Você não sabe se aquele pneu que furou atrasou você e evitou uma tragédia. A gente não sabe. Então, como a gente não sabe o que é bem e o que é mal, a gente tem que confiar em Deus. E aí eu vou ler de novo essa frase para fechar essa reflexão. Porque sabemos que Deus fará com que até os males que o homem produz se encaixem de algum modo nos seus planos providenciais. Deixa eu tomar um chimarrão aqui, que essa daí foi... Senão vai esfriar minha água também, né? Esse capítulo é enorme. A única virtude que permanecerá sempre conosco é a caridade. No céu, a fé cederá lugar ao conhecimento. Não haverá necessidade de crer em Deus quando o virmos. A esperança também desaparecerá, já que possuiremos a felicidade que esperávamos. Mas a caridade não só desaparecerá, mas só alcançará a plenitude de sua capacidade no momento exato em que virmos Deus face a face. Então o nosso amor a Deus, tão obscuro e fraco nessa vida, brilhará como o sol em explosão. A caridade divina, virtude implantada em nossa alma no batismo, juntamente com a fé e esperança, define-se como a virtude pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Anotou aí? Define-se a virtude, a caridade, né? A caridade divina, virtude implantada na nossa alma no batismo, juntamente com a fé e esperança, define-se como a virtude pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Aqui, agora a explicação da inabitação, tá? Só pela inabitação de Deus na alma, pela graça sobrenatural, a que chamamos graça santificante, é que nos tornamos capazes de um ato de amor sobrenatural a Deus. A razão pela qual nosso amor se torna sobrenatural está em que realmente é o próprio Deus que se ama a si mesmo através de nós. Para entendermos melhor o que isso significa, podemos servirmos do exemplo de um filho que compra um presente de aniversário para seu pai
e paga o presente utilizando o cartão de crédito do pai, com autorização do pai. Então, a gente está usando o cartão de crédito que Deus nos deu, né? Para viver, para amar essa graça que Deus nos dá, né? É muito legal esse exemplo que o Léo 13 nos dá. E quero que você entenda essa parte aqui, porque é importante. Assim, a inabitação, quando eu ouvi falar essa palavra, eu pensei assim, não, tá errado, né? Escreveram errado. Não é inabitação, é habitação. Que Deus habita na gente. E aí eu fui pesquisar, fui procurar, e eu descobri, não, na teologia é inabitação. Aí, cara, aí eu buguei. Aí eu disse, mas como que é inabitar é que não habita? E aí diz que Deus habita na gente. Inabitar. Bah, mas aí, cara, aí foi difícil. Aí eu pesquisei, aí eu pedi para IA, aí eu fui atrás até que eu aprendi. Esse inabitare, inabitar vem de inhabitare. Que é né, dentro. Habitare, inhabitare, habitar dentro. E aí ficou inabitare. Então, essa palavra xarope aí, ela quer dizer o quê? Que se você é batizado, de preferência confirmado, né? Crismado, você se confessa regularmente, para que você não tenha pecado mortal, nem pecado que não tenha sido confessado. Aí você, através do batismo, da crisma, da confissão, você se limpa, né? Se reconecta com Deus, participa dos sacramentos, da Eucaristia, você está em graça santificante. Quando você está nesse estado, Deus habita em você, inabitare. Então, você precisa estar na graça santificante para Deus habitar em você. Quando eu falo Deus, você tem que lembrar lá dos nossos outros capítulos, que fala que quando você pensa em Deus, quando você pensa em Jesus, você tem que pensar em Deus e no Espírito Santo. Quando você pensa em Deus, você tem que pensar em Deus, em Jesus e Espírito Santo, porque Deus é uma trindade. Deus é três. Então, é esses três, essa trindade mora dentro de você. Tá? E aí, o que acontece? Quando você abraça uma pessoa, Deus também abraça. E quando você faz uma caridade, um ato de amor ao próximo, Deus também faz junto com você esse ato de amor ao próximo, esse ato de caridade. E quando você está em estado de graça, em habitar e Deus habitando dentro de você, e você faz uma caridade para alguém, essa caridade vale. Só essa caridade vale. Você está entendendo? Então, vamos ver o que o Léo 13 vai falar aqui. Essa mesma virtude da caridade que acompanha sempre a graça santificante torna possível amar ao próximo com amor. Com amor sobrenatural. Amamos alguém não como um mero amor natural, simplesmente por ser uma pessoa agradável, por termos ambos a mesma índole, por nos darmos bem e porque de alguma maneira essa pessoa atrai a nossa simpatia. Esse amor natural não é mau, mas não há nele nenhum mérito sobrenatural. Tá entendendo? Pela virtude divina,
da caridade, tornamo-nos veículo, instrumento pelo qual Deus, através de nós, pode amar o nosso próximo. Tá vendo? Tá vendo? Pela virtude divina da caridade, tornamo-nos veículo, instrumento pelo qual Deus, através de nós, pode amar o nosso próximo. O nosso papel consiste apenas em oferecermos-nos a Deus e não levantar obstáculos ao fluxo do amor de Deus. O nosso papel consiste em ter boa vontade para com o próximo, por amor de Deus, porque sabemos que é isto que Deus quer. O nosso próximo, diremos de passagem, inclui todas as criaturas de Deus, os anjos e santos do céu e também as almas do purgatório, mas também todos os seres vivos e mesmo os nossos inimigos. Então, para que respira oxigênio ao cérebro para você entender isso. Isso daqui é extremamente importante, porque tudo que você faz, se você não tiver na graça santificante, e se não tiver unido com Deus como, né, um fluxo, como ele mesmo fala aqui, você precisa ser canal da graça de Deus. Então, quando você cumprimenta uma pessoa, é Deus que cumprimenta. Quando você grava um vídeo, é Deus que grava um vídeo. Então, você fala, é Deus que fala. Então, isso tudo vale porque isso acaba tendo um peso sobrenatural. Porque o Espírito Santo, porque Deus, porque Jesus, a Trindade, habita em você quando você está na graça, quando você está participando dos sacramentos, e aí então o que você faz, Deus faz junto com você. E se não for assim, não vale. Assim não funciona. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo, minha irmã? Então, é precisamente neste ponto que tocamos o coração do cristianismo. É precisamente aqui que provamos a realidade ou a falsidade do nosso amor a Deus. Pá! Tá bom? Isso aqui já valeu o capítulo. Isso aqui já valeu o estudo. Você entender isso, se você chegou até aqui e entendeu isso, você entendeu o quê? É precisamente neste ponto que tocamos o coração do cristianismo. Você entendeu o ponto-chave do cristianismo. Mas vamos além, porque tem ainda muita coisa. Espera aí, deixa eu dar uma respirada. Tomar um chimarrão. Já deve ter esfriado a minha água. E você está curtindo, né? Coloca aí no comentário o que você achou dessa parte aí, que é importante. Compartilhe, né? Você pode pegar esse trecho, cortar e compartilhar com seus grupos, com seus amigos, né? É muito legal. O nosso Clube Verbo, é uma satisfação, uma alegria estar aqui, né, lendo para você. Eu queria agradecer um comentário da senhora Maria, que disse que tem dificuldade de leitura, que ela tem os óculos ruins para ler, e que ela às vezes lê as coisas e não entende bem, e que ela achou a ideia aqui das leituras comentadas maravilhosas, que está sendo um estudo muito bom para ela. Que bom que seja para ela e para todos também, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de visão, não conseguem ler,
Então eu leio aqui as partes mais importantes para você e ainda procuro deixar tudo explicadinho de uma forma que todo mundo possa compreender. Na página 121, as maravilhas interiores. Então, um jovem que eu acabava de batizar dizia-me pouco depois, é o Léo 13 falando, né? Sabe, padre, não notei nenhuma das maravilhas que o senhor dizia que experimentaria ao batizar-me. Assim é. Não sentimos nenhuma dessas coisas. Pelo menos não é comum senti-las. A espantosa transformação que ocorre no batismo não se localiza no corpo, no cérebro, no sistema nervoso, mas no íntimo do nosso ser, na nossa alma, fora do alcance da análise intelectual ou da reação emocional. Porém, se por um milagre pudéssemos dispor de umas lentes que nos permitissem ver a alma como é quando está em graça santificante e adornada de todos os dons sobrenaturais, tenho a certeza de que andaríamos de um lado para outro como que em transe, deslumbrados em um estado perpétuo de assombro ao ver a superabundância com que Deus nos equipa para enfrentarmos esta vida e nos preparar para a outra. Cara, que sensacional. É muito lindo esse livro. Muito lindo. Então, no riquíssimo dote que acompanha a graça santificante, estão incluídos os 7 dons do Espírito Santo. E agora, pergunta para um cristão, para um católico, quais são os 7 dons do Espírito Santo? Ninguém mais sabe, né? Ai. Estes dons, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São qualidades que se comunicam à alma e que a tornam sensível aos movimentos da graça e lhe facilitam a prática da virtude. O primeiro é a sabedoria, que nos concede adequado sentido de proporção para sabermos apreciar as coisas de Deus. Depois vem o dom do entendimento, dá-nos a percepção espiritual necessária para entendermos as virtudes da fé em consonância com nossas necessidades. Vou fazer um resuminho aqui, tá? O terceiro dom, de conselho, aguça o nosso juízo com a sua ajuda, percebemos e escolhemos a decisão que será para a maior glória de Deus e para o nosso bem espiritual. O dom do conselho. Então, o dom do conselho, assim, é quando você toma as decisões na sua vida pensando no melhor para a sua alma. Nossa! Você costuma fazer assim, não, eu vou tomar uma decisão na minha vida, mas eu vou pensar se essa decisão vai ser boa para a minha alma. Difícil, né? Então, vamos rever aí um pouco essa parte. Dom da fortaleza mal requer comentários. Uma vida cristã tem que ser necessariamente, em algum grau, uma vida heróica. E sempre palpita nela o heroísmo, o culto da vitória sobre os nossos próprios defeitos. O dom da ciência comunica-nos a faculdade de saber fazer. A destreza espiritual tornar-nos aptos para reconhecer o que nos é espiritualmente útil ou prejudicial. O dom da piedade é frequentemente mal entendido pelos que a representam de mãos juntas, olhos baixos e orações intermináveis. Não, a palavra piedade no sentido original diz respeito à atitude de uma criança para com seus pais, uma combinação de amor, confiança e reverência. Se essa é a nossa disposição habitual para com o nosso Deus, o Pai, estamos vivendo o dom da piedade. E, finalmente, o dom do temor de Deus, que equilibra com o dom da piedade. Muito bom contemplarmos a Deus com os olhos de amor, confiança, eterna reverência, mas também é muito bom nunca esquecer que Ele é juiz de justiça infinita, diante de quem um dia teremos que responder pelas graças que nos concedeu.
Esta lembrança nos dá-nos um santo temor, né, de ofendê-lo através dos nossos pecados. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus são auxiliares das graças, são lubrificantes, que sensacional, são predisposições para a santidade que, junto com a graça santificante, as virtudes teologais e morais, o batismo infunde na nossa alma. Eu vou repetir. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus são nossos auxiliares das graças. São predisposições para a santidade que, junto com a graça santificante e as virtudes teologais e morais e o batismo, infunde na nossa alma. Muito bem. Aí agora a gente vai falar no próximo sobre os frutos do Espírito Santo. E aí você tá gostando, tá curtindo? Nossa, é uma canseira de tanta reflexão, né? Minha Nossa Senhora. E às vezes eu paro assim um pouco, olho para o céu, reflito, respiro, para assimilar tudo isso, né? Que legal. E os dons do Espírito Santo, você sabe? Vamos ver agora, vamos ver junto, né? Que está lá em Gálatas 5, se não me falha a memória, né? Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Você pega a sua Bíblia e dê uma olhada lá. Porque isso daí é importante. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Quem anda em espírito tem estes frutos, né? Porque aqui fala antes, né, dos frutos da carne. Os frutos da carne é todas as coisas ruins lá, né? Mas no versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, se você vê alguém pregando, por exemplo, num púlpito sem mansidão, sem longanimidade, sem bondade, sem amor, ele não está inspirado pelo Espírito. Quem está inspirado pelo Espírito, quem caminha, né, no caminho de Deus, vai ter os frutos que o Espírito produz: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, bom para você ver e para você começar a pensar que muitas vezes a gente está seguindo, né? A pessoa está seguindo, às vezes, um influencer, está seguindo um líder religioso que ele nitidamente não tem os frutos do Espírito. Pessoa irada, pessoa que grita, né? Mas vamos ver aqui que o Léo fala. Os frutos do Espírito Santo são o resultado da graça santificante, das virtudes e os dons que acompanham.
Esses frutos exteriores da vida... Peraí que eu me perdi. Esses frutos exteriores da vida interior são perfeições que o Espírito Santo modela em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Gálatas 5, 22, 23, e também no Catecismo 18, 32. Eu vou lá olhar, peraí. Ai. 18, 32, né? Não, quero ver. 18, 32. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja numera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Tem um resumo aqui, do catecismo. Olha que legal. A virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. As virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência, da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Podem ser agrupadas em torno de 4 virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. A justiça consiste na vontade constante e firme de amar, de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A fortaleza garante nas dificuldades a firmeza e a constância na busca do bem. A temperança modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio do uso dos bens criados. As virtudes morais se desenvolvem pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço. A graça divina os purifica e os eleva. Boa. Então, o que a gente pode refletir, né? Não ler todo o capítulo, né? Que essas virtudes precisam nos acompanhar, né? Ele fala rapidinho assim, a pessoa generosa vê Cristo no seu próximo, a pessoa alegre, otimista, irradia o resplendor interior e a faz ser notada, a pessoa serena e tranquila, né, de personalidade equilibrada, não se irrita facilmente, não guarda rancor pelas ofensas, não se perturba nem fica desapontada quando as coisas não lhe correm bem. Então, tem todas essas virtudes ali que nós precisamos, que o correto seria você refletir sobre cada uma dessas virtudes, né, de Gálatas 22, para que você pudesse colocar elas na sua vida. Aqui o Léo 13 colocou, não de todas, né, mas ele colocou algumas. Pessoas moderadas. Aqui temos o retrato do homem e da mulher cristão. Isto, caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Podemos conferir o nosso perfil como o do retrato a ver onde nos separamos dele. Acho que eu diria assim,
podemos conferir o nosso perfil e ver o que está faltando, né? O que precisa a gente limpar e consertar na nossa alma, na nossa esfera interior, para que a gente possa, então, estar mais moldado aos frutos do Espírito. Né? Aí depois ele fala aqui sobre as virtudes morais, né? Que eu acho que aí fechou o capítulo. Aí fechou aqui, fecha, para mim, de importante, fecha nos frutos do Espírito. Então, quando nós temos essa visão, quando nós temos esse retrato, né, da pessoa virtuosa, da pessoa que está na graça santificante, tem Deus habitando nela, e Deus faz uso dessa pessoa como um canal da sua graça. Então essa pessoa precisa ter essas virtudes que são os frutos do Espírito, tá? Então, eu fiz um resuminho aqui. Peraí, ó. Deixa eu ver. A virtude é uma disposição firme da alma para praticar o bem, não como ato isolado, mas como hábito constante. Existem virtudes naturais adquiridas pelo esforço humano e as virtudes sobrenaturais, infundidas por Deus. O cristianismo, porém, não é apenas moral. Seu centro está na graça santificante, que é a participação na vida divina. Por ela ocorre a inabitação de Deus na alma, isto é, Deus passa a habitar interiormente no homem. Assim, somente pela graça santificante somos capazes de amar a Deus com amor sobrenatural. E é essencial compreender que a caridade acompanha sempre esta graça. As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade, a fé que nos faz crer em Deus, a esperança nos faz confiar na vida eterna, o amor fiel de Deus. E a caridade, a maior de todas, consiste em amar a Deus acima de tudo e ao próximo por amor a Deus. Ela nunca desaparecerá, pois será eterna. O coração do cristianismo está em não impedir a ação do amor de Deus na alma, em viver a caridade concreta, querer o bem do próximo porque Deus assim o quer. As virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança orientam a vida moral, mas só atingem sua plenitude quando elevadas pela graça. Por isso, a diferença é clara. As virtudes naturais pertencem à ordem humana, as sobrenaturais pertencem à vida divina e eterna. Com a graça santificante, Deus concede também riquezas, os 7 dons do Espírito: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, que tornam a alma dócil à ação divina. Dessa vida interior brotam os frutos do Espírito, descritos na Epístola aos Gálatas, Gálatas 5, 22. Dessa vida interior brotam os frutos do Espírito: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Esses frutos constituem o verdadeiro retrato do cristão. Assim, a vida cristã não é apenas esforço moral, mas uma realidade sobrenatural. Pela graça, Deus habita na alma. Pela caridade, o homem ama com o próprio amor de Deus. Pelos dons é conduzido por ele. Pelos frutos manifesta essa presença. Em síntese, ser cristão não é apenas fazer o bem, mas viver com o próprio Deus no interior da alma. Vou repetir. Assim, a vida cristã não é apenas esforço moral, mas uma realidade sobrenatural. Pela graça, Deus habita na alma. Pela caridade, o homem ama com o próprio amor de Deus. Pelos dons, é conduzido por ele e pelos frutos manifesta a sua presença.
Em síntese, ser cristão não é apenas fazer o bem, mas viver com o próprio Deus no interior da alma. Sensacional, né? Então, muito obrigado, valeu. Fechamos aqui o nosso 10º estudo, leitura comentada desta maravilha que é a fé explicada de Léo XIII, né? Combinando com a palavra, com a Bíblia, com o catecismo, e espero que você esteja gostando aí do nosso sistema de aprendizado, né? Porque eu digo que o estudo desse livro é um curso de teologia, né? É sensacional. E ele é fácil, você consegue aprender, ele é acessível, a linguagem acessível, e aí eu ainda me esforço aqui, né, para tentar trazer para você tudo mais resumido, mais mastigadinho possível, tá bom? Então, se você curtiu aí, comenta, dê um like aí, manifeste-se nos comentários, dê uma força aí para mim, e nos vemos no próximo capítulo, que é o 11, né? Deixa eu até vou olhar aqui. A Igreja Católica. Bah, o que vai nos esperar no próximo capítulo para falar sobre a Igreja. Um grande abraço, que Deus abençoe, né, a todos nós. Encerramos então esse 10º capítulo da Fé Explicada. Valeu? Valeu!